Olá, queridos discentes, espero que todos estejam bem. Dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje trabalharemos o nosso último, nessa semana, né? Trabalharemos o nosso último conteúdo, que são as progressões. Progressão aritmética e progressão geométrica, tá? Esse conteúdo, pessoal, não tem no livro de vocês do segundo ano. Na verdade, esse conteúdo ele se encontra no livro do primeiro ano. Mas por uma questão de ajustes aí de conteúdo, para que alinhe, né, com a parte técnica do curso, esse conteúdo é só trabalhado agora no segundo ano, tá? Então eu disponibilizei o PDF aqui para vocês na plataforma, tá? Peço que vocês façam o download e acompanhem por ele, né? Já que vocês não têm o livro do primeiro ano. E aí, pessoal, para esse conteúdo, né, de progressões geométrica e progressões aritmética, é um conteúdo bastante cobrado em vestibulares, Enem. Ele tem uma associação com vários outros conteúdos, então a gente tem que PA associa com função afim, PG, PA, progressão aritmética, tá? PG, progressão geométrica, está associado com função exponencial, tá certo? Esse conteúdo tem associação com juros, juros simples e juros compostos, tá? PG com crescimento populacional, tá? Então tem ele linka, né? Ele liga com vários outros conteúdos e é bem cobrado aí nos vestibulares. É um conteúdo, né, relativamente simples, tá? Tem 2 ou 3 fórmulas que a gente acaba guardando aí. É possível de deduzi-las? Né? O livro até mostra como que você chega nas fórmulas, tá? Mas na prática a gente acaba guardando a fórmula para poder acelerar o processo aí, tá bem? E aí pra gente, antes de falar de progressões, então, pessoal, vamos definir o que é uma sequência numérica. E para isso, o livro começa dando um exemplo aqui. O ano de funcionamento de uma empresa e o número de funcionários dela. Então, a partir disso daqui, você tem uma relação entre o ano e o funcionário, tá? Então, nós poderíamos ter 2 sequências aqui. Uma sequência dos anos e uma sequência do número de funcionários, tá certo? Então, a gente tem uma associação entre uma e outra, que é o que mostra aqui, ó. O ano, né? 1 está associado com 52, que é o número de funcionários. O ano 2 associado com 58. E assim sucessivamente. Na prática, o que nós temos interesse aqui é na sequência, por exemplo, aqui, ó, no exemplo anterior, essa sequência aqui representa, né, a quantidade de funcionários da empresa ano a ano. Então, a partir da sequência, eu sei que o primeiro elemento da minha sequência está associado ao primeiro ano da empresa. O segundo elemento, ao segundo ano da empresa. Tá? Então eu sei aqui, por exemplo, que no 5º ano a empresa tinha 67 funcionários. Isso daqui é uma sequência, tá bem? E aí, né, a gente tem então aqui, ó, que, né, a sequência pode ser representada como A1, A2, A3, AN. E esse índice que a gente está usando está associado com o local que ele está na sequência. Então, A1, por quê? Porque é o primeiro elemento da sequência. A2 é o segundo elemento da sequência. E assim sucessivamente. AN é o enésimo elemento da sequência. Então, o índice que está ali embaixo, ele indica a posição do elemento na sequência, tá? Nós podemos ter uma sequência finita ou, igual que colocou 3 pontinhos, significa que é uma sequência infinita. Bem? E aí, pessoal, como que a gente forma então aí os elementos de uma sequência? Tem uma regra para formar cada elemento, tá certo? Então, cada sequência aí vai ter uma regra para isso. Então, aqui, por exemplo, ó, imagine que eu tinha isso, aqui, o número, o elemento, e aqui o valor na sequência. Então, o primeiro elemento da sequência vale 1, o segundo elemento vale 4, o terceiro elemento vale 9, o quarto elemento vale 16. Então, se eu fosse representar a sequência, eu ia representar desse jeito. Ó, 1, 4, 9, 16, 25 e por aí vai. Né? E a partir disso daqui, então, ele me deu os primeiros elementos da sequência. É possível de eu descobrir qual é
o elemento, o termo geral que forma essa sequência? Aqui, ó, você começa a observar que o primeiro elemento, como que eu fiz? Eu peguei a posição dele e elevei ao quadrado. O segundo também, o terceiro também. Então, na prática, eu consigo ver que o termo geral que gera essa sequência é, na verdade, a posição do elemento elevada ao quadrado. Ou seja, o AN, quem que é? É o N elevado ao quadrado. Quem é o A1? É 1 ao quadrado. Quem é o A2? 2 ao quadrado. E assim sucessivamente. Então, eu consigo achar um termo geral que representa todos os elementos da minha sequência. Certo? Então, essa expressão AN igual a N ao quadrado é a lei de formação ou termo geral dessa sequência. Tá? Ou seja, por que ele é um termo geral, a lei de formação? Porque a partir dele a gente consegue, então, aí, né, substituindo o N por 1, por 2, por 3, que são as posições, eu consigo determinar todos os elementos da minha sequência. Certo? Um exemplo resolvido aqui, ó, ele dá quem é o termo geral ou a lei de formação e pede para você encontrar quem são os elementos. Então, o primeiro elemento, o A1, eu vou substituir o N por 1. Então, vai ficar 1 vezes 1,5, 1,5 mais 8. Isso quer dizer que o meu elemento A1 vale 9,5. E quando o N for 2, então, vou fazer 2 vezes 1,5, 3. 3 mais 8, 11. Aí, se eu quisesse saber qual é o milésimo termo, eu ia fazer 1,5 vezes 1.000, né, e daria 1.500. 1.500 mais 8, 1.508. Ou seja, eu consigo descobrir qualquer elemento da minha sequência. Certo? Um outro exemplo aqui, fazendo o mesmo procedimento, olha lá. Ele dá o termo geral, a lei de formação dos elementos da sequência, tá certo? E a partir desse ele pergunta, o número 113 pertence a essa sequência? É só eu pegar, igualar, né, no lugar do AN, colocar 113 e verificar se existe algum N que dá esse resultado. Então, quando eu faço aqui, ó, 113 é igual à lei de formação 3N menos 16, eu cheguei que o N é um número natural, né, 43. Então, isso quer dizer, né, que o 43º elemento dessa sequência vale 113. Então, da mesma maneira que se eu dou a posição, que é o N, você consegue determinar quem é o elemento. Se eu dou o elemento, você consegue também determinar o N, qual é a posição que ele está. Se aqui eu fosse fazer e o meu N tivesse dado um número com vírgula, por exemplo, 42,5, não tem como. Lembra que o N, a posição, é sempre inteiro, é um natural positivo, não é? Então, consequentemente, não poderia, não existiria na sequência, tá certo? Se o N tivesse dado um número com vírgula. Bem, essa é uma maneira de eu encontrar os elementos da minha sequência, determinar quem é a minha sequência, tá certo? Ou determinar quem são os elementos da minha sequência. Um outro caso que acontece muito é porque a gente determina os elementos da sequência por uma lei chamada lei de recorrência. Como que é isso? Para eu determinar o enésimo elemento, ele depende do elemento anterior ou dos elementos anteriores, certo? Então, para eu descobrir muitas vezes quem é o meu elemento AN, eu preciso já saber quem é o elemento N-1, tá certo? Para eu descobrir quem é o N-1, eu preciso saber quem é o N-2. Ou para eu descobrir o AN, eu preciso saber quem é o N-1 e o N-2. E assim sucessivamente. Então, quando eu tiver uma expressão, para eu descobrir um termo, né, eu preciso saber quem são os termos anteriores, eu tenho aí, na verdade, uma lei que a gente chama de lei de recorrência. Perceba que nesse caso anterior aqui, a gente não tinha essa lei de recorrência. A partir disso daqui, se eu quisesse saber quem é o milésimo termo, eu não precisava saber quem é o anterior, tá bem? Nesse caso, não. Existem casos em que a gente tem uma lei que chama lei de recorrência. Então, para eu saber o milésimo termo, de alguma maneira, eu vou ter que descobrir quem é o anterior. Então, olha lá, um exemplo. Ó. Vamos construir uma sequência definida pela relação de recorrência. Então, o que eu preciso saber na relação de recorrência? Como os termos se relacionam. O enésimo se relaciona com os anteriores, não é? E eu preciso ter o primeiro termo, porque a partir do primeiro termo, o segundo relaciona com o primeiro, eu consigo descobrir o segundo. O terceiro relaciona com o segundo, eu consigo descobrir o terceiro. E assim sucessivamente. Então aqui, ó,
pela relação de recorrência, eu tenho quem é o primeiro termo. E como se relaciona aqui, ó, o termo AN mais 1, ele é, na verdade, o dobro, é 2 vezes o termo anterior. Então, eu sei o seguinte, ó, o A1 é 1, tá certo? O A2, quem que é o A2? O A2 é, na verdade, quem que é? A2, aqui, ó, 1 mais, né, 1, dá o A2, é 2 vezes o A1. Ah, quanto que é o A1? É 1, então 2 vezes 1 dá 2. E o A3? Bem, o A3, na verdade, é 2 vezes o A2. Quanto que vale o A2? Vale 2. Então, 2 vezes 2, 4. Ah, e o quarto termo? É 2 vezes o anterior. Se o anterior é 4, dá 8. E assim sucessivamente. A gente consegue formar a sequência. Ó, o primeiro termo foi dado, é 1. O segundo, 2, 4, 8. Vai sempre duplicando, tá certo? Dobrando. E aí tem alguns exercícios aqui para vocês treinarem, tá? Então, num primeiro momento, a gente só está pensando nos elementos de uma sequência, tá certo? Então, peço para vocês tentarem resolver esses exercícios aqui.